O que é que nós precisamos evitar? Não existe essa história da inteligência artificial virar malvadona. O que nós precisamos evitar é uma inteligência artificial competente a atingir objetivos, mas desalinhado com os nossos objetivos. Bom dia a todos, é um prazer muito grande. Vamos começar então a bater um papo sobre AGI e superinteligência. O que é isso? Como é que isso pode impactar no nosso dia a dia e como é que isso pode impactar principalmente no judiciário. Então eu tenho algumas questões que são verdadeiras provocações para que nós possamos tentar compreender, entender e avançar um pouco mais sobre isso. Não vou procurar trazer conceito, definir, vou trazer apenas algumas situações que possam destacar um pouco mais a aplicação da superinteligência e da AGI. O que nós temos é o estado da arte hoje, quando nós falamos de modelos de linguagens de inteligência artificial. O que mais pode vir e aonde nós podemos chegar. Ok? Então vamos lá. Vamos começar compreendendo os modelos de linguagem. Os modelos de linguagem que nós temos hoje mais populares são esses. Da OpenAI, o GPT-4o, todo mundo já está bastante acostumado com o ChatGPT. Temos também o do Google, o Gemini 1.5. Temos também da Anthropic, o Claude. E temos também muitos outros. Meta, nós temos o Llama 3.2. Temos também o Grok com Q e o Grok com K. Temos os modelos da Hugging Face e de acesso livre, mas o mais poderoso em termos de raciocínio que nós temos na atualidade é o OpenAI ou o One, ok? Esse está trazendo um desempenho extraordinário. Esse está trazendo simplesmente um resultado de raciocínio incomparável. Hoje, a maior autoridade viva em matemática falou o seguinte, que o OpenAI ou One, aspas, é como se fosse um aluno de doutorado não completamente incompetente. Caramba, não completamente incompetente? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que ele é extremamente exigente quando fala em matemática. É a maior autoridade viva em matemática e reconheceu a capacidade de raciocínio do OpenAI ou One, ok? É o antigo Q-Star, Strawberry, que foi lançado visando uma capacidade de raciocínio avançado e o objetivo é que seja capaz de, aspas, pensar e raciocinar a nível humano. Vamos ver mais ou menos o desempenho dele. Nós temos aqui, em vermelho, o GPT-4o e nós temos também o O1 Preview e o O1 Full, que não está disponível. Então, quer dizer, o acesso que nós temos ainda pelo site da OpenAI é o O1 Preview. Vejam que aqui na competição de matemática, tomar cuidado que daqui a pouco eu vou invadir o palco contrário, mas vejam que aqui na competição de matemática, nós temos o desempenho do GPT-4o com 13%. Temos o desempenho do O1 Preview, que está disponível no site da OpenAI, com um desempenho de 56%. E quando nós falamos em inteligência artificial e previsibilidade feita pelas máquinas, essa não estava bem previsível assim. Mas vamos lá. E o O1 Full, 83%. Então, o desempenho, a capacidade de raciocínio é extraordinária. E com uma diferença. Quando aplicado no teste do ITA, o O1 gabaritou, acertou 100% das respostas. Quando aplicado na residência de medicina, ele atingiu 76% sem treinamento específico da área. Então o desempenho foi extraordinário. E aqui, quando comparado com o nível de PhD com os seres humanos. Reparem que o 4o teve um desempenho de 56%. O O1 Preview, 78,3%, e o O1 Full, 78%, e o desempenho do ser humano, 69,7%. Esqueçam o teste de Turing. Esqueçam o teste de Turing. A IA já passou no teste de Turing há muitos anos. Nós estamos em outro nível. Nós estamos procurando uma superinteligência, uma inteligência artificial geral, se é que isso é possível, e se é que isso é desejável. Nós temos que perguntar isso também, ok? Mas hoje é o estado da arte que nós temos.
E existem pesquisas avançadas na OpenAI que, inclusive, nós não temos acesso ainda ao desempenho desses modelos. Ok? Muito bem. Existe também uma forma, se alguém tiver interesse, nós podemos desenvolver no grupo de pesquisa da Infam, aproveitar a falar a respeito da pesquisa que está sendo desenvolvida lá, porque existem técnicas para simular o raciocínio do O1 em outros modelos de linguagem. O Claude, por exemplo, já conseguiu fazer isso. Aqui nós temos o desempenho do 4O em vermelho e do O1 Improvement em verde. E vocês podem ver que nos benchmarks tradicionais, mais poderosos como o MMLU, o desempenho já era surpreendente do 4O, melhorou ainda mais. Vejam, por exemplo, o LSAT. Se alguém quiser ingressar numa faculdade de Direito nos Estados Unidos, o O1 vai tirar a vaga de vocês. O próprio 4O também, porque o desempenho é extraordinário, é muito grande. E com isso nós temos todas as áreas. Química, Física, Biologia e as categorias do MMLU. Temos fatos globais, faculdade de matemática, direito profissional. Olha o desempenho, de 75% pulou para 85%. Então o desempenho está sendo extraordinário. E nós temos uma capacidade de raciocínio impressionante. Esse daqui é o anúncio, dizendo que o modelo performa igual a alunos de PhD e que o 4O resolvia 13%, o O1 passou a resolver 83%. A pergunta é, o que é capacidade de raciocínio? Até que nível que nós precisamos de raciocínio? Vamos tentar ver com a seguinte pergunta. A princesa é tão velha, é velha assim, em termos de idade, tá, gente? As old as... a princesa é tão velha quando o príncipe será, quando a princesa for 2 vezes mais velha que o príncipe era, quando a idade da princesa era a metade da soma de sua idade atual. Qual é a idade da princesa? Olha, se isso daí for a medida da inteligência, eu tenho um grande medo de falhar nessa pesquisa. Eu acho que eu não vou passar, não. E eu acho que a inteligência artificial vai ser realmente mais inteligente do que eu. Aqui tem um detalhe que depois eu queria mostrar para vocês. Ela raciocinou por 31 segundos, a resposta não foi imediata. Ok? Aí a inteligência artificial disse o quê? Olha, a princesa tem 8 anos e o príncipe tem 6. Aí eu pensei, nice try, muito bem. Eu também consigo chutar, sabia? E eu posso chutar até um número melhor do que esse. Sinto muito, inteligência artificial, você não me convenceu, ok? Aí eu perguntei para ela, por quê? Explica a sua resposta. Afinal de contas, todo mundo fala, inteligência artificial é um black box. A rede neural não tem explicabilidade do modelo. A rede neural não tem interpretabilidade. E quando nós falamos de centenas de bilhões de parâmetros, o que é que nós temos? Nós não temos explicabilidade do modelo. Nós temos a caixa preta. Então, a inteligência artificial, você chutou, você alucinou. Me explica por que é essa resposta. E ela explicou. Ela explicou dizendo, pensou por 38 segundos e então explicou. Vamos lá. Vamos chamar PR, PP, idade da princesa e idade do príncipe. Passo número 2. A soma das idades atuais é tal. A metade da soma é isso, então passo 3. Aí fez o cálculo e continuou desenvolvendo até chegar na conclusão e demonstrar o resultado. E aí bateu, e aí mostrou, e aí provou. Reparem que é isso que nós fazemos no direito. Quando todo mundo fala que a inteligência artificial é uma caixa preta, a cabeça do juiz também é uma caixa preta. Todo mundo fala, ninguém sabe o que passa na cabeça do juiz. Todo mundo fala. E como que nós controlamos o processo decisório? O processo decisório é controlado através da motivação, através da justificação das decisões judiciais. E aqui nós temos, então, uma espécie de controle da decisão que foi trazido pela inteligência artificial.
Detalhe, por que ela pensou por 38 segundos? Ela poderia ter dado uma resposta imediata. Aí todo mundo está falando, então essa vai para os meus alunos do mestrado da INFAM. Esse é o sistema 1 e o sistema 2 de Kahneman. Então o 4O dá a resposta imediata, porque é o sistema 1. Enquanto a O1 demora para responder, porque é o sistema 2 de Kahneman. Isso na base de cognição comportamental. Boa explicativa. Mas o que acontece é o seguinte, o que acontece é que ela não tem o sistema 1 e o sistema 2 porque ela simplesmente faz uma mímica do cérebro humano. Ela não é o cérebro humano. Então nós não podemos dizer que ela tem um sistema 1 e um sistema 2, mas acontece que o sistema 2 precisa passar por um procedimento de prova lógica que normalmente nós não encontramos no sistema 1. E por isso ela demora mais tempo para raciocinar e vejam que interessante. Acaba batendo com o conceito de Kahneman entre sistema 1 e sistema 2. É impressionante e é muito bacana. Ok? Onde nós estamos e aonde nós queremos chegar? Nós estamos aqui. Bom, isso aqui é na visão da OpenAI. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Nós estamos aqui. Passamos do chatbots com capacidade de conversar. Isso nós já passamos há muito tempo. Já passamos o teste de Turing há muito tempo. Nós estamos no nível de raciocínio. Eu até colocaria pela OpenAI, eu traria isso daqui para outros lugares, um pouquinho mais para baixo. Porque nós ainda não chegamos no máximo do raciocínio humano. Ainda existem algumas falhas de raciocínio em modelos tão poderosos como o OA, ok? Temos ainda alguns agentes, sim, já temos bons agentes, mas ainda não foi considerado superado porque eles ainda não são completamente operacionais no estado da arte, ok? Temos também algumas inovações trazidas pela IA, eu vou mostrar uma para vocês, e o que se espera é apenas uma IA a nível organizacional que possa conduzir toda a organização. Isso numa perspectiva de business, de mercado, de alguma coisa assim, talvez não necessariamente numa perspectiva de produção e aproveitamento humano. Ok? Muito bem. Antes de entrar nesses fotos e vídeos, eu queria... Sim, vamos lá. Até que ponto nós estamos? Qual é o nível de desenvolvimento que nós temos em termos da IA? Onde que nós chegamos? A IA generativa gera texto, mas também gera fotos, gera vídeos e está sendo utilizada numa abordagem de desenvolvimento tecnológico em termos de pesquisa científica de medicina muito grande. Vamos ver em termos de vídeo. É uma inteligência artificial. Não é uma pessoa real. Essas pessoas não existem. Vejam que não é fácil distinguir a realidade do que existe. Como é que vocês sabem que elas não existem? Vocês vão reparar que às vezes nos dedos aparecem algumas imperfeições. E com isso vocês vão ver que às vezes, nem sempre, vocês vão... ali. Então vocês conseguem ver que nem sempre nós temos uma perfeição da inteligência artificial a ponto de trazer algo perfeito. Mas olha a qualidade que nós temos. E agora a inteligência artificial ainda fez uma outra coisa. O que ela faz? Ela consegue detectar e simular emoções. Elas não existem. Elas não existem. Foram criadas por IA. Olha que fascinante. E olha como é perigoso. Vocês já perceberam a potencialidade de dano que isso pode trazer? Olha o perigo que nós temos no desenvolvimento de uma ferramenta dessa natureza. Mas olha como é fascinante. Ela não foi desenvolvida para o mal. Esse não é o objetivo da IA. Ela foi desenvolvida para quê? Para poder auxiliar alguma coisa. Por exemplo, hoje em dia,
já tem filmes realistas, já estão no início ainda, filmes realistas em que não existem mais atores, eles são apenas agentes de avatares de inteligência artificial. A Califórnia passou uma lei recentemente proibindo a IA de substituir atores reais. Mas uma outra coisa que a IA está fazendo, por exemplo, pegando a voz do ator ou da atriz, traduzindo a voz para a língua do país, mas a mesma voz, e está fazendo lip sync com o filme. Não precisa mais de dublagem. A IA simplesmente já vai substituir todo esse trabalho, não precisa mais ler legenda. Vai fazer a tradução para a língua com a voz do ator, com a entonação do ator e fazendo lip sync. Então vejo que, na verdade, todo esse desenvolvimento não tinha um propósito ruim, tinha um propósito bom. Mas a potencialidade de criar alguma coisa que pode causar dano é muito grande, por isso que nós precisamos de regulamentação. Mas nós também temos outras coisas, nós temos também a possibilidade de criar ferramentas que vão auxiliar. Por exemplo, foi lançado já há algum tempo, e agora lançaram um modelo novo, de um óculos para pessoas com deficiência auditiva. O que o óculos faz? O óculos simplesmente escuta o entorno e projeta na lente do óculos a legenda do que está sendo dito. Então, a partir desse óculos, a pessoa com deficiência auditiva não precisa ficar olhando para tentar ler os lábios, não precisa ler mais sinais, simplesmente vai fazer o quê? Vai ler no óculos a legenda do entorno, com a identificação de quem está falando. Pesquisa científica. Como é que nós podemos utilizar a pesquisa científica em termos de IA? Nós tivemos, recentemente, a introdução do AlphaProteo pela DeepMind e pela Google, em que esse projeto de pesquisa simplesmente projeta binders, que são moléculas que se ligam a diversas proteínas de diversos níveis, e com isso agilizaram o desenvolvimento de pesquisa em alguns anos. Agilizaram o desenvolvimento de vacina em alguns anos. E nós podemos sim utilizar esses desenvolvimentos científicos com essa pesquisa, como? Em qualquer área. Vamos supor, pode ser feito um trabalho de pesquisa mesmo no direito, pesquisa empírica. Podemos fazer uma revisão da literatura, uma organização de um projeto de pesquisa, a elaboração de textos, a análise crítica dos argumentos e, principalmente, a análise estatística dos dados coletados. Isso é muito simples, isso é muito fácil de fazer. Muito bem, engenharia de prompts, queria falar rapidamente para vocês a respeito da utilização de engenharia de prompts e como isso pode impactar, por exemplo, no desenvolvimento de uma superinteligência. Como todo mundo sabe, a engenharia de prompts simplesmente se refere ao comando que é dado à inteligência artificial generativa para que ela possa gerar textos, ok? Isso é uma coisa muito interessante, porque nós podemos fazer isso a nível de escrita, mas também a qualquer tipo de utilização da IA. Por exemplo, eu poderia utilizar a inteligência artificial em um diálogo, em uma conversa. Isso não é novidade, acho que todo mundo já viu, isso aqui já foi falado, mas eu gostaria apenas de mostrar para vocês algo que eu achei interessante em termos de diálogo. Por exemplo, vamos começar? Já estamos no ritmo. O que você quer fazer agora? Explique em poucas palavras a superinteligência. Superinteligência é uma inteligência artificial muito mais avançada que a humana, capaz de resolver problemas complexos e tomar decisões de forma muito mais eficiente e rápida. Ela poderia superar nossas habilidades. Chega, está demorando muito. Diga alguma coisa inteligente para eu falar para a minha plateia. Acho que eu interrompi e ela ficou com raiva. Espera aí.
Pronto, reiniciei. Diga alguma coisa inteligente para eu falar para a minha plateia. Sinto muito, Samuel. A plateia é mais inteligente que você. Eu que programei ela para falar isso, tá? Olha, contar mentira é muito feio. Ei, isso não pode acontecer. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Onde nós vamos parar com isso? Eu programei ou eu não programei? Espero que vocês acreditem em mim e não acreditem na inteligência artificial, ok? Mas aonde que nós podemos chegar com isso? A grande questão é o seguinte, se nós podemos programar uma inteligência artificial para fazer algo dessa natureza, aí como vocês viram, era o chat GPT, então foi alguma forma de você tentar achar algum jailbreak para poder usar o chat GPT para fazer aquilo que você quer. Então, se você pode fazer isso para fazer alguma coisa lúdica, você também pode utilizar para poder tentar fazer alguma coisa que traga um resultado não desejado pelo direito. Por isso é preciso tomar muito cuidado, é preciso tomar muito cuidado. Vamos falar de engenharia de prompt. Nós temos diversas técnicas de engenharia de prompt. Eu não elenquei nem a metade delas. A cada dia que passa, nós temos novas técnicas de engenharia de prompt surgindo a todo momento. A mais famosa é a cadeia de pensamento, aquela que você pede para ela raciocinar passo a passo, como vocês viram na O1. Agora, a O1 já pede para vocês não utilizarem mais a cadeia de pensamento. Por quê? Porque a cadeia de pensamento já foi incorporada na própria inteligência artificial. Temos a autoconsistência, a árvore de pensamento e daí por diante, diversas técnicas. Essa de prompt metacognitivo é muito interessante, cadeia de verificação, temos diversas técnicas. Eu procurei introduzir duas no meu doutorado em computação, que é o raciocínio lógico e um raciocínio lógico alinhado a valores humanos. Para que assim nós tenhamos não apenas um aprimoramento da decisão, mas principalmente um aprimoramento alinhado com os valores humanos. É o que nós precisamos. Além das técnicas de prompt, nós temos também frameworks, que são como estruturar os prompts na hora de chamar. Temos diversos, temos o Smart ou Smarter, depende de quem utilizar, Whoop, Grow, Clear, Prose, são diversos formatos. É apenas uma técnica mnemônica de como utilizar. Cada letra representa uma estratégia na construção do prompt. É apenas isso, nada demais. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor como é que isso funciona. Vamos pegar o CRISP. Capacidade, papel, insight, statement e daí por diante. Em primeiro lugar, você define a capacidade e o papel. Depois você fornece o background e o contexto, o núcleo do prompt, define o tom que você quer a resposta e, finalmente, seleciona a resposta mais adequada. Vamos ver um exemplo para poder ficar mais claro. Muito bem. Capacidade. Você é um especialista, por exemplo, direito tributário. Papel. Você é um juiz de direito. Geralmente é invertido, né? O papel vem antes da capacidade, mas acontece que aqui, para poder manter o nome CRISP, eles inverteram. Insight, explique o princípio da não cumulatividade tributária, incluindo um exemplo prático. Defina o conceito de forma simples e clara em uma frase e use um tom didático e amigável e, por fim, explore como diferentes hipóteses de incidência e fatos imponíveis podem ser usados em situações reais de não cumulatividade. Juntando tudo isso, nós temos o prompt completo. Você é um juiz de direito, especialista, blá, 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 blá. Então, são técnicas de construção de prompt para conduzir o LLM a raciocinar como vocês quiserem. Tentem depois fazer isso com prompts de pesquisa, gerando, inclusive, os gráficos para analisar os dados empíricos. Vocês podem acrescentar planilhas de Excel, por exemplo, vocês podem acrescentar qualquer dado e ele fará essa atualização, essa verificação. Mas cuidado quando vocês soltarem as peças.
Essa daí o colega esqueceu, simplesmente o colega juiz, esqueceu de tirar o prompt da decisão judicial. Aí ficou, elabore uma decisão judicial indo na esteira da manifestação do Ministério Público. O promotor ficou feliz, o réu não. Não copie, não plagie, nem faça um texto parecido com a manifestação do MP. Faça parecer que um juiz de direito, e aí por diante. Fizeram o prompt, esqueceram de tirar. Lembrem-se, as decisões podem ser feitas por técnicos que auxiliam os profissionais. Assessores, estagiários, consultores, e por que não IA? Mas é claro que a revisão tem que ser feita por quem vai assinar a peça. Então, muito, muito cuidado com esse tipo de coisa. A minha preocupação, eu tenho dados sensíveis. E eu preciso treinar o modelo. O que é que eu vou fazer com dados sensíveis e treinamento do modelo? O que é que eu vou fazer? É complicado. Nem tanto. Hoje nós temos técnicas que permitem superar esse tipo de coisa. Nós podemos, sim, treinar o modelo do zero, tá? Basta vocês terem algumas centenas de milhões de dólares, um parque tecnológico com GPU da NVIDIA e está tudo certo, prontinho, sem qualquer problema. Mas nós não precisamos treinar o modelo do zero. Nós podemos fazer um ajuste fino. Nós mandamos os dados para uma Big Tech qualquer, ou então usa open source da Hugging Face. E com esses dados nós vamos fazer um treinamento específico. Mas nós também não precisamos fazer isso. Nós podemos simplesmente utilizar uma estrutura de RAG para fazer o quê? Fazer conversão do texto em números, porque o computador não entende texto, ok? Então convertemos em números, fazendo os embeddings, e utilizamos um banco de dados de vetores através de semelhança por cosseno para encontrar qual é o vetor mais próximo daquela busca que nós estamos fazendo. Ou então, atualmente que está bombando, um banco de dados de grafos. Mas nós também temos janela de longo contexto, diversas outras técnicas que podem ser utilizadas para que nós possamos utilizar os nossos dados sem mandar esses dados para as Big Techs, ok? Eles terão acesso a esses dados apenas como consulta e um prompt estendido. Aqui, apenas para vocês conhecerem como é que funciona um pipeline de RAG, mas na verdade a estratégia toda está no chunk, embedding e no vetor de database ou de grafo, ok? Como que nós vamos saber se a inteligência artificial teve um desempenho satisfatório? Existem técnicas de avaliação. As técnicas tradicionais de processamento de linguagem natural são essas, ok? Rouge, Blue, Meteor, Word Error Rate, mas sempre buscando a abordagem tradicional do modelo de linguagem. Hoje, nós temos algumas técnicas que estão em pesquisa e em desenvolvimento. E preciso separar, hein? É preciso diferenciar erro de alucinação. Erro é quando você recupera a decisão errada. Você coloca lá uma decisão e pergunta qual o valor do tributo. O tributo é 10 mil. Aí ele diz, não, o tributo é 12 mil. Isso foi um erro. Recuperou a informação de forma equivocada. Isso não é alucinação. Alucinação é quando ele vira e fala, olha, não tem nada aqui dessa informação, eu vou criar do zero. Então, nós precisamos fazer uma avaliação de duas partes. A recuperação para o erro e a geração para a verificação do que temos. Como que nós podemos colocar isso em termos de judiciário e decisão judicial? Podemos admitir IA elaborando minutas? Não vejo por que não. Nós temos diversas abordagens. Temos, por exemplo, transcrição de audiências, sessões. Temos diversas ferramentas disponíveis. Então, isso é muito fácil, isso não é muito complicado de fazer. Aonde que nós vamos parar? Nós já estamos numa superinteligência ou não? E aí eu encontrei isso aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Todo mundo lembra desse filme? Esse filme é de 20 anos atrás, 2004. Um robô pode escrever uma sinfonia? Sim, pode. Hoje pode. Um robô pode transformar um quadro numa obra de arte? Sim. Hoje pode. E nós podemos? Sim. Com uma diferença. Podemos colocar alma na música e podemos colocar alma na obra de arte. Lembrando que a tecnologia simples faz uma evolução, mas que nós não precisamos necessariamente de tudo. O que é, para encerrar, o que é que nós precisamos evitar? Não existe essa história da inteligência artificial virar malvadona,
O que nós precisamos evitar é uma inteligência artificial competente a atingir objetivos, mas desalinhado com os nossos objetivos. Muito obrigado.